Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, quando fazer uma reforma, isso você já sabe. Se você ainda não viu o vídeo no canal, a gente falando sobre esse assunto, vai lá dar uma olhada, procura ele lá. Por onde começar essa reforma? Mateus, por onde eu começo uma reforma na minha casa? Essa reforma ela pode ser feita de duas maneiras. Primeiro, ela pode ser feita toda de uma vez, você reformar toda a sua casa ou todo o seu apartamento, ou você pode fazê-la por cômodos. Independente qual é a maneira que você faça, é muito importante que você siga esses passos, que você não ultrapasse etapas, não pule etapas, não passe uma por cima da outra. Então vamos lá. Mateus, por onde eu começo? Comece pela demolição. Demolir, quebrar. Defina tudo que for quebrado ou que vai ser quebrado. Por exemplo, pontos de elétrica que precisam ser mudados, adicional de caixinhas, de conduíte, pontos hidráulicos, aberturas de janela. Então, a parte da demolição, a retirada de um piso, de um revestimento, de um 3D, o teto, você tem que analisar se o teto ele vai ser demolido, se o rebaixamento ele vai ser retirado. Então, a parte da demolição, ela é a primeira parte que vem. Depois, aí vem, né, o fechamento desses buracos, os acabamento de embolso, fechamento de vão, se tiver, de preferência se puder, se não for uma área externa, faça com drywall, até para você trazer uma leveza e uma rapidez na sua reforma, porque o drywall para fechamento de vãos é muito rápido, principalmente de portas. Depois dos acabamentos, definiu os pontos hidráulicos, definiu o ponto de elétrica, fez o teste de estanqueidade da hidráulica, mudou os esgotos se necessário, faça a passagem já dos cabos elétricos, faça o fechamento nas caixinhas do teto. Aliás, essa é a segunda parte, o fechamento desses vãos, o acabamento desses vãos. Depois dessa segunda parte, a gente entra para a terceira parte, que é a parte de pintura. Depois que você já definiu isso, você já fez o rebaixamento, você já deu acabamento com massa de reboco ou fez o fechamento com drywall, você entra com a pintura. A pintura, se você conversar com o pintor, eu aconselho você a não pintar ela toda de uma vez. Sempre deixar pelo menos com uma demão de tinta. Para que, Matheus? Porque sempre acontece ou do azulejista ou do eletricista, se ele não tiver feito toda a parte elétrica, tiver que voltar para fazer o fechamento das caixinhas, ele sempre ali no dia a dia, na correria, eu já vi muito isso acontecer em obra, esquece, acaba colocando a mão suja na parede já pronta. Então, nessa fase, na pintura, o ideal é que você converse com o seu profissional, com o seu pintor, para que ele deixe tudo pelo menos na primeira demão. E aí sim, quando o eletricista acabar, quando o azulejista, que é a quarta parte,
ele acabar de fazer o seu trabalho, aí você entra finalizando com os acabamentos, seja de banheiro, seja de cortina, seja do que for, e com a última demão de tinta, para você poder entrar no seu apartamento ou na sua casa toda reformada, mas sempre seguindo essa ordem. É muito importante frisar isso. Não pule etapas. Eu já vi muita gente, pelo menos principalmente quem está reformando pela primeira vez ou quem está reformando por conta própria, ter prejuízos por pular essas etapas, porque não tem esse conhecimento. Você está ouvindo um conhecimento de um profissional que trabalha com reforma todos os dias. O que eu mais pego para fazer isso é reforma. Quantas vezes eu vi um cliente colocar um piso no chão e ter que fazer um rebaixamento e depois ter que armar um andaime, mesmo protegendo aquele chão, mesmo protegendo aquele piso. Às vezes acontece cair alguma ferramenta, quebrar o piso, ter um trabalho a mais para trocar e às vezes ter que contratar até um outro profissional para trocar aquele piso. Fazer uma parte elétrica, ter que refazer uma reforma elétrica e depois da parede toda pintada, ter que cortar aquela parede. Quantas vezes eu vi isso? Então não pule essas etapas. Primeiro, para que não gere atraso para você. E segundo, para que não te gere prejuízos financeiros. Então o vídeo de hoje foi para trazer essas dicas. Por onde eu começo a reformar. Um abraço a todos, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.